Educação à distância, mudando realidades. Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem? Eu sou a professora Rosa Martins e estou aqui hoje para apresentar a nossa primeira unidade e conversarmos sobre os conteúdos da nossa primeira unidade. Então, sejam bem-vindos à nossa disciplina Currículo e Diversidade. Eu estou aqui no estúdio do campus Porto Velho, Zona Norte. Sou uma mulher morena clara, estou utilizando aqui uma blusa preta. No ambiente em que eu estou, ao fundo, temos uma parede branca com pontos interligados. Então, apresentados, vamos lá iniciar a nossa primeira aula? Primeiro eu quero dizer para você que currículo é um tema bastante complexo. Não é de simples definição. Muito menos quando a gente fala das interconexões entre currículo e cultura. E este é um tema muito necessário, mais complexo, que é importante que você pense nisso desde agora para que possamos evitar conceitos apressados e muito rasos. Então, eu quero dizer para você que o tema da nossa aula de hoje é currículo e política cultural. É um tema muito relevante. Vamos lá, então? Este tema, ele é o tema da nossa primeira unidade, que começa no dia 15 de março e vai até o dia 15 de abril. E primeiro eu quero iniciar conversando com vocês sobre conceitos de currículo. Se eu te perguntar o que é currículo, o que você vai responder? Geralmente, o que as pessoas respondem tem a ver com as origens desta palavra. Que o currículo tem a ver com a nossa formação acadêmica, com aquilo que você construiu ao longo da vida, com aquilo que você estudou, guardou e se organizou para aprender durante a sua vida. Geralmente, o currículo é pensado dessa forma, por isso nós temos o currículo profissional. Temos também a visão de currículo como um rol de disciplinas escolares, ou apenas o rol de conteúdos selecionados para serem ensinados, transmitidos em sala de aula. Mas eu te pergunto, esse conceito ou esses dois conceitos, eles englobam tudo o que pensamos e podemos saber sobre currículo? Não. Evidentemente, nós temos que convivemos na escola, temos muitas experiências que vão muito além daquilo que é ensinado na sala de aula. Inclusive, o currículo, ele envolve o espaço escolar e também o espaço e o tempo que o aluno não está na escola. Interessante, não é? Então, vamos pensar um pouco sobre esses conceitos. Primeiro, entender que o currículo ele não tem um conceito único. Eles são núcleos de significação a partir de experiências que nós, como professores, alunos, mães, pais, temos durante a nossa vida, seja com a escola, falando do currículo escolar, e seja da nossa vida de um modo geral. Mas tratando do currículo escolar, núcleos de significação que são voltados para aquilo que a escola significa na nossa vida. Lembram que eu comentei na aula passada que eu trabalhei numa pesquisa que nós verificamos o que as crianças pensam sobre a sua escola. E ali nós podemos entender que até mesmo a forma como a criança chega até a escola é também parte do currículo. Muitas das crianças, elas não tiveram um olhar para a sala de aula. O que foi que elas desenharam? O ônibus. Porque, de repente, as experiências que elas têm dentro do ônibus, a caminho da escola, são muito mais significativas do que aquelas que elas vivem dentro da sala de aula. Então, é importante entender que o currículo são núcleos. Ele não existe apenas um núcleo, não é apenas a sala de aula, não é apenas o material didático, não é apenas a prática pedagógica. Envolve tudo aquilo que contempla o tempo escolar, o tempo que o aluno ele passa na escola ou fora da escola, porque mesmo quando ele não está na escola, ele continua vinculado a ela. Mesmo nas férias, ele continua sendo aluno, mesmo que não esteja no prédio, ok? Continuando,
o currículo não é um conceito teórico simplesmente, mas é importante dizer que é uma ferramenta de regulação de práticas, regula aquilo que achamos importante fazer, pensar e desenvolver na escola. O currículo hoje é potencialmente inclusivo. Você concorda com isso? Você acha que o currículo é potencialmente inclusivo? Ele é potencialmente, ou significa que ele também pode não ser. O currículo também é tempo, ele reflete aquilo que passou, ele reflete aquilo que o estudante aprendeu, reflete também aquilo que ele está aprendendo hoje e também o futuro, aquilo que se pretende que o aluno aprenda. O currículo também é formador de realidade, ele constrói realidades. Então, quando a gente pensa no currículo como formador de realidades, a gente não pensa num currículo apenas para o mercado de trabalho. Eu vou ensinar isso porque ele vai utilizar na sua profissão. Ele forma realidades, ele também é formado por elas, mas se a gente foca o currículo apenas para um determinado campo, eu vou ensinar habilidades para que ele use no seu ambiente de trabalho. Eu estou empobrecendo a visão de currículo, como nós sabemos, é muito maior do que isso. Então, o currículo é formador de realidades e ele também é criado por meio de práticas. Se nós temos práticas pedagógicas na escola que se repetem, que se reconstroem, elas podem ser vivenciadas e institucionalizadas, entre aspas, em um currículo, em um documento. Então, quando nós falamos nessa disciplina de práticas pedagógicas, nós estamos falando de vivências que nem sempre estão documentadas. Inclusive, se você já deu aula, se você já trabalhou em escola, você já deve ter observado que muitas práticas, inclusive até as mais importantes, não são documentadas. Mas essas práticas podem sim ser registradas e fazer parte de um currículo oficial. Continuando, o currículo, resumidamente, pode ser pensado como tudo aquilo que ocupa o tempo escolar. E quando a gente fala de tempo escolar, a gente não está falando somente do tempo em que o aluno está na escola, o tempo da vida. Gente, quantos anos nós passamos vinculados à escola? Seja lá na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, na graduação, na pós-graduação. Quanto tempo a escola faz parte da nossa vida? Todo esse tempo faz parte de um currículo. Então, já pensando nisso, vamos explicar aqui um pouco sobre o que Sacristã fala no nosso primeiro capítulo do nosso livro, que é obrigatório para essa disciplina. O livro é Saberes e Incertezas sobre o Currículo. O que ele diz aqui sobre o poder regulador do currículo? E por que eu estou insistindo em falar sobre isso? Porque quando a gente fala em currículo, a gente fala em políticas públicas, a gente fala em regulação, então é preciso a gente entender como o currículo pode regular aquilo que é aprendido na escola. Então, Sacristã fala o seguinte, que tudo que é em tese ensinável é possível de aprender. Então, tudo o que pode ser ensinável também é possível que se aprenda. O currículo é parte desse contexto. E aí começam as partes das graduações. O ano ou grau é o que regula aquilo que o estudante vai aprender. Regula-se o conteúdo com base na idade, com base na faixa etária, com base no período. A escola define o que se ensina e aí isso faz parte do currículo oficial, aquilo que uma criança de 4 anos deve aprender, deve experienciar, que campos de experiências ela deve ter. Assim como no ensino fundamental 1, 2, ensino médio, há a regulação desses conteúdos. Por isso, se fala do poder regulador do currículo. Então, nesse sentido, o currículo ele também é uma seleção reguladora dos conteúdos que serão ensinados e aprendidos. E aí, por esse caminho, perpassa o método, que nada mais é do que uma atividade regulada, né, um esquema de atividade regulada daquilo que é reproduzível, transmissível. Por isso, o método ou métodos que ajudam a tornar ensinável aquele conteúdo que foi selecionado pela escola, pelo sistema educacional. E tudo isso faz parte
vai ser implementado numa prática didática no contexto escolar. Muitas vezes a gente só vê esta parte aqui, que é a prática didática. Só que para chegar na prática, existe todo um poder regulador dos sistemas educacionais, hoje da BNCC, e quando chega na prática do professor, essa prática expressa aquilo que foi decidido. Entretanto, outras inversões são possíveis, porque o professor ele tem autonomia didática, então ele pode reconstruir, repensar esse currículo na sua sala de aula. E sobre isso a gente vai falar. Então, pensando na educação básica, que na nossa educação brasileira, a gente tem a seguinte organização. Nós temos a educação infantil, que na educação infantil, se a gente observar, as áreas de conhecimento são pensadas aqui como campos de experiência, e parte do direito da criança aprender e se desenvolver dentro dessa faixa etária, que vai de 0 até 5 anos e 11 meses, ou seja, antes dos 6 anos. E são esses os objetivos que a criança aprenda e se desenvolva. Já no ensino fundamental, são incluídas aquilo que nós chamamos de áreas de conhecimento, que vão até aqui o ensino médio. Inclui-se as competências, aí você já observa que já não são campos de experiência, já são competências específicas de área. Então, há aqui uma certa ruptura curricular da educação infantil para o ensino fundamental. Como também, se pensarmos que uma criança de 5 anos, antes de completar 5 anos e 11 meses, ela é de uma forma, e um mês depois, ela já tem que entrar neste quadrado, que é desenvolver competências específicas por área, já com 6 anos, né? E aí entram os componentes curriculares, as competências específicas por componente, e aqui nos anos iniciais temos as unidades temáticas, os objetivos de conhecimento e as habilidades. Ensino médio, áreas do conhecimento, competências específicas de área, e aqui o foco na matemática, na língua portuguesa e na matemática, e as habilidades. Então, nós temos aqui na organização brasileira formas de compreender o currículo escolar a partir de competências ou a partir de áreas de conhecimentos e de habilidades que expressem aquilo que o aluno deve saber fazer também durante cada percurso desse. E aqui uma reflexão de Sacristã, que ele fala que não haverá mudança significativa na cultura de escolarização se não forem alterados, aí preste atenção, os mecanismos que produzem a intermediação didática, ou, em outras palavras, toda a proposta cultural sempre será mediada por esses mecanismos. Então, se quisermos mudança na cultura da escolarização, precisamos pensar que, se pensarmos uma proposta cultural, é preciso entender que essa mediação passa também pelos mecanismos de mudança. Então, a prática pedagógica, se ela simplesmente refletir aquilo que os documentos oficiais expressam, sem uma reflexão crítica, ela dificilmente vai ser um agente de mudança. Então, é importante empoderar, se é que eu posso usar essa palavra dessa forma, porque muitas vezes essa palavra é utilizada como alguém dá poder ao outro e não a pessoa se apropriar, né, do poder que tem, mas de toda forma, a prática pedagógica intercultural, ela é, antes de mais nada, isso que eu estou querendo dizer, uma decisão. Difícil obrigar um professor a trabalhar na perspectiva intercultural. Qualquer documento oficial poderia dizer, agora vamos trabalhar na perspectiva intercultural. Isto não funciona, principalmente porque a questão da cultura é algo que não se normatiza dessa forma, senão todas as políticas étnico-raciais já estariam vigorando de forma plena. Então, há sim um trabalho a ser pensado e a ser refletido a partir da prática do professor e da identificação de como a minha prática pode homogeneizar aquela turma e tratá-los como se eles fossem todos iguais, no sentido de que eles não têm diferença.
e que a diferença não é algo discriminatório ou que possa inferiorizar. É preciso reconhecer a diferença para saber ajudar os alunos e para entender o que é respeito, porque sem conhecer diferença, a gente também não sabe o que é respeitar. Vamos então continuando aqui. Ele fala que do ponto de vista da prática pedagógica dos docentes, nos interessa sobretudo qual é que nos interessa, qual é o objetivo, a capacidade de influir sobre aspectos do campo estruturado daquilo que o professor faz de forma organizada, em como orientar para a ação, para uma direção que consideramos corretas. Todavia, uma vez que não trabalhamos no vácuo, nem atuamos sem a existência de uma base, nos encontramos imersos em contextos fortemente marcados pelas opções cristalizadas. Por quê ou por quem? Nas dimensões estruturantes que predeterminam o que nos parece ser normal a fazer. Isso aqui é muito sério, porque se não possibilitarmos uma reflexão da nossa prática pedagógica como professor e não possibilitar a vocês, que é o que eu estou fazendo aqui, uma reflexão da sua prática pedagógica, vamos continuar reproduzindo comportamentos normais, que são normais a fazer, sem nenhuma reflexão. Então, o currículo oficial e os currículos escolares, eles não são uma entidade neutra de ideologias, de saberes e de fazeres sociais. Então, é preciso refletir e qualquer mudança de postura com relação àquilo que eu devo ensinar deve passar ali por uma reflexão, porque sem essa reflexão nós seremos meros repetidores de estruturas que foram pensadas por alguém que de repente nada tem a ver com aquele grupo que eu estou trabalhando no momento com os meus alunos. Então, continuando, trago aqui algumas perguntas nessa reflexão. O que adotamos como currículo e o que deixamos de lado? O que é que nós adotamos como conteúdo a ser ensinado? Por que que eu escolho este conteúdo e não aquele conteúdo? Eu escolho porque está no livro didático, porque consta no livro didático? Qual é a relação que esse conteúdo possui com o contexto dos meus alunos? E qual é a relação que aquele conteúdo que eu não ensinei não possui com a vida dos meus alunos? Por quê? Eu não sei se vocês lembram, mas por muito tempo na escola pública não se ensinou geometria. Não sei se vocês são dessa época, mas os professores de matemática geralmente não chegavam nessa parte da geometria, porque talvez não considerassem um conteúdo importante para esse público. Enquanto você observava, estudantes de escolas particulares estavam estudando geometria desde criança. Então é importante entender que a seleção do conteúdo tem sim uma visão de classe, a seleção do conteúdo tem sim um porquê está se ensinando aquele conteúdo àquele grupo. Então isso é currículo, viu, gente? Continuando, outra pergunta. O conteúdo, ele tem o mesmo valor para todos? O que mais nós ensinamos além do conteúdo? É somente aquilo que está no livro didático ou nós ensinamos também por meio da forma que tratamos os alunos, da forma como nos dirigimos a menina, a menino ou a meninos que têm os pais assim ou assado, que tem pai e mãe junto, que não tem pai e mãe junto? Como nós abordamos, por exemplo, as festas na escola, as datas comemorativas, nós percebemos qual é a dinâmica da vida destes alunos, qual é o lugar que eles moram, qual é a vida deles. Isso tem alguma relação com a escola ou eu estou reproduzindo comportamentos e festejos que não têm a ver com aquele grupo? Muito mais do que isso, não tem a ver com aquele grupo, que não tem nenhuma relação com a vida desses alunos e que não expressa nenhuma identificação com a vida dessas pessoas. A serviço do que ou de quem está esse poder regulador do currículo? Então é importante que a gente reflita sobre isso. Continuando, vou destacar aqui uma frase de um dos nossos textos obrigatórios, né? Da Uzelina Oliveira e da Denise Destro. No que tange às políticas curriculares, o fracasso escolar persiste porque estas têm sido prescritivas, homogeneizantes, centralizadas no Estado,
porque demonstram um distanciamento entre avanços teóricos e avanços práticos e porque apresentam sintomas da globalização das políticas educacionais. Então, aquilo que de repente é importante lá nos Estados Unidos também acaba sendo importante para o Brasil, para os alunos brasileiros, sem nenhuma reflexão, sem nenhuma criticidade. Então, essa globalização dos conteúdos, das políticas, especialmente das políticas curriculares, essa absorção, né, a gente observa isso inclusive em documentos oficiais, sem nenhuma reflexão, sem nenhuma discussão com os contextos, os conselhos locais. É importante que a gente reflita como esses documentos acabam impactando na nossa prática pedagógica e como nós podemos pensarmos em práticas que vão contra esse fluxo, ok? Então, essa prescrição homogeneizantes, né? Essas políticas curriculares homogeneizantes, elas precisam ser desveladas a partir do nosso estudo, das nossas reflexões. Então, Sacristã, ele defende que o currículo ele é muito mais do que um plano proposto. Sabe por quê? Muitas vezes, quando a gente pensa no currículo, a gente pensa num rol de disciplina, em um plano, em uma carreira em que aquele aluno vai fazer, vai cursar. Mas aqui, Sacristã, ele propõe um esquema da concepção de currículo como processo e praxe. O PP aqui, o processo e praxe. Então, vamos pensar. O currículo, ele é um projeto de educação, antes de mais nada. Por isso, ele é importante ser um texto. O currículo, ele tem que ser escrito. A gente precisa dizer o que a gente acha que é importante que tenha no currículo. O currículo também, ele não é só um texto, ele é também um texto, mas ele deve ser interpretado pelos professores, pelos materiais que constam neste currículo. O professor é o agente do currículo. Ele não tem que ser o implementador de currículo. Ele precisa ser interpretado. Nem sempre o professor participa da elaboração do currículo, até porque o currículo oficial, o professor da sala de aula não participa. Ele recebe aquilo que ele precisa ensinar dentro daquela faixa etária, daquele ano ou grau. Mas ele precisa interpretar, ou seja, é um trabalho de reflexão crítica sobre isso. Sem esse trabalho, o currículo ele vai ser ligado ao que eu falei anteriormente como uma prática homogeneizante e de globalização de política cultural e curricular. Então, o currículo também, interpretado pelo professor, ele também é realizado em práticas com sujeitos concretos, não com aquele sujeito geral que foi pensado por quem elaborou o currículo, né? Que ensina jabuticaba, por exemplo, para um grupo que nem sequer sabe o que é isso. Ele é praticado em um contexto, ou seja, as pessoas precisam construir sentidos para aquilo que elas aprendem. Então, um professor, para que o sujeito entenda esse contexto, ele precisa interpretar. Ou seja, existe o texto curricular, a interpretação do professor e existe a prática. E aí, dessa prática, nós temos os efeitos educacionais reais. Podemos ter sucesso, podemos ter evasão, podemos ter falta de identificação com aquilo que é ensinado, podemos ter desmotivação, podemos ter dificuldade de alfabetizar, podemos ter dificuldade de aprender os conteúdos matemáticos, podemos ter falta de conhecimento de geometria, por exemplo, volto a falar nisso, porque participei dessa formação. Então, todos esses efeitos reais, eles são resultantes deste processo, por isso que a concepção de currículo aqui é como processo e praxe. E aí temos os efeitos comprováveis e comprovados, temos as avaliações nacionais e internacionais que vão dizer o nível daquele currículo, até onde os alunos conseguiram chegar a partir daquilo que foi pensado inicialmente, a partir daquilo que foi dito que eles deveriam saber. Então, é importante que a gente reflita sobre o currículo como processo e praxe, não somente como um conceito, mas eu quero destacar que nesse conceito de Sacristã, o que me chamou a atenção fundamentalmente não é somente o texto curricular, mas é principalmente a capacidade e a importância do professor interpretar esse texto curricular.
Então, vamos aqui para finalizar a nossa primeira aula com alguns caminhos a percorrer. Sugerimos o deslocamento da abordagem metodológica hegemônica, que é aquela que prevalece sobre a política curricular e cultural, ou seja, da perspectiva global local para a perspectiva local global. Qual é a mudança que Oserina Oliveira e Denise Destro indicam aqui? Para a gente simplesmente não ficar pensando no currículo como algo a ser desenvolvido na escola, pensado de forma global para ser aplicado de forma local. Mas o que elas propõem é que a gente comece a pensar o nosso local e relacione com esse global. Então, é a partir do local que o currículo precisa ser pensado. Então, vamos interpretar o texto curricular, que campos de experiências as crianças da educação infantil precisam ter, que competências os estudantes do ensino fundamental 1 precisam desenvolver, que competências os estudantes do ensino médio ou fundamental 2 precisam desenvolver, mas a partir do nosso contexto local, para o global. Essa é a observação que elas fazem como caminho a percorrer. Isso porque os processos e forças culturais são mais bem visualizados em situações históricas específicas. Então, para pensarmos um currículo que tenha sentido cultural, para pensarmos uma política curricular com valor cultural, precisamos pensar o local e o global, e não o global e o local na visão das autoras, porque é uma situação histórica específica, vivida, que vai nos trazer visualização de forças culturais, de identificação com as realidades sociais. Então, finalizando, deixo aqui uma frase de Sacristã, do livro que é a base dessa nossa primeira unidade, e ele diz que o desafio da educação continua sendo encontrar outras formas de conhecimento escolar. E eu destaco aqui, outras formas de conhecimento escolar. Resgatar o sentido da formação geral. Revisar a racionalidade baseada na cultura erudita, sem renunciar a ela. Quando o Sacristã fala de revisar a racionalidade, né, da nossa cultura erudita, é pensar naquilo que a gente entende que é fundamental que o aluno aprenda, não, mas sem renunciar à cultura erudita. Quando pensarmos o local, não dizer que o aluno não vai aprender uma cultura diferente daquela que ele vivencia, não é isso, mas é saber conscientemente aquilo que a minha experiência vivida, a experiência daquela comunidade é real, que história tem valor e que a cultura erudita, ela vem fazer parte dessa realidade, não vem retirá-la, eliminá-la ou suprimi-la. Então, é importante que no currículo, quando pensamos o currículo e política cultural, precisamos entender o papel do professor como fundamental nessa interpretação do texto curricular e o currículo, principalmente como um conceito de processo e praxis. Então, eu vou ficando por aqui, desejando que você faça uma excelente leitura dos nossos textos obrigatórios e que também se aventure aí nos nossos textos complementares. Um abraço e até a nossa próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.